está dando início, então, à nossa... A gente está dando início, então, à gravação. E boa noite a todo mundo. Eu vou pedir que todo mundo coloque o ok aqui no chat, para a gente poder fazer o controle de presença. A ideia é o curso de empreendedorismo. Eu estou iniciando a nossa parte 5. E como a gente tem feito nas outras conversas, esse tempo inicial é mais para a gente poder tentar, então, fazer um diálogo com a última conversa que a gente teve e conduzir de agora em diante. Então, eu queria ver de vocês se tem alguma dúvida, porque a Juliana até comentou que tem uma dúvida para a gente poder conversar a respeito dela. A gente pode começar por essa e a partir daí a gente constrói a conversa de hoje. Bem-vinda também, Mariana, tudo bem? Bem-vindo todos. Ei, Juan, boa noite. Desculpa o atraso. Tava ajeitando aqui com a internet. Não, sem problema. A internet aqui hoje também está ruim, eu estou fazendo a conexão de duas para ver se eu não caio dessa vez. Ah, tá. Eu tô em Rio Preto, por Uhum. isso que eu ainda tava pegando a senha. Aí, por isso que eu trazia um tiquinho. Tudo bem. Alguém quer comentar alguma coisa que a gente comentar hoje? Bom, se não tem nenhuma colocação, a ideia é que a gente consiga então avançar um pouco, baseado na ideia de conceitos e essas relações de atitude. Hoje eu quero apresentar as de mais usuais. Eu vou tentar dar o entendimento dessas ferramentas e aí eu vou tentar fazer algumas pausas durante a nossa conversa de hoje para a gente poder melhorar esse entendimento, tá? Mas a aula hoje vai ser um pouquinho diferente das outras. Como é um conteúdo mais técnico, eu vou tentar avançar um pouquinho mais para poder retomar depois algumas conversas, tá? Eu vou, então, com isso, apresentar o... Deixa eu pegar aqui a parte 5. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Bom, então, dando continuidade à nossa conversa, vocês conhecem esse lugar que está aí? Esse rio que está ao final? Araçuaí? Não, é Ou o Jequitinhonha? Jequitinhonha. É o Jequitinhonha na foz dele, lá na região de Belmonte. E aqui eu tive no ano passado, no festival, que aconteceu lá em Belmonte. Parte dele foi em Belmonte, parte dele foi no Cerro, para tentar... Foi a primeira vez que eu participei efetivamente de um festival e fui convidado a participar, inclusive, de rodas de conversa, então foi bem interessante. Ali eu consegui entender um pouco melhor o vale. Ali eu me dei conta que, na verdade, Diamantina é o final do vale. E acaba sendo, assim, foi para mim uma constatação bem interessante. E essa imagem, para mim, foi bem chocante, porque a gente percebe aqui, no Alto Jequitinhonha, uma beleza de um rio fantástico, chega lá em cima a gente percebe uma poluição muito grande, uma dificuldade grande no uso do próprio rio, e essa região está muito próxima da foz. Mas nessa parte 5 a gente tem alguns desafios que muitas vezes fazem parte do caminho, que é desse caminho que a gente está trilhando aqui, que é tomar a decisão de partir. E esse pescador que está aí sozinho no barco, para ele poder estar ali, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que começar. Seja sozinho, seja em grupo, mas esse início faz parte desse processo. Então a gente precisa começar de alguma forma. E os desafios que a gente tem
normalmente eles passam por uma questão de florescer. E aí eu trago, essa também é uma imagem que eu fotografei na Gruta do Salitre. Nem toda flor gera fruto, mas toda flor tem vida. E é em cima disso que a gente consegue perceber que quando a gente aparece, de alguma forma a gente floresce nesse caminho do empreendedorismo, a expectativa é que a gente consiga então se organizar melhor para fazer com que as ações e com que as estruturas nas quais a gente está disposto a organizar, a fazer e a trabalhar com elas, sejam efetivamente colocadas em prática. E aí eu volto num dos slides que eu falei um pouco para vocês lá atrás, que é sobre essas 3 vertentes importantes que a gente tem de organização. A viabilidade do negócio, e hoje eu vou me ater bastante a essa questão da viabilidade. A questão da tecnologia, que também é o primeiro ponto, na verdade, que a gente vai tratar, é a tecnologia, a construtibilidade das coisas. E eu vou deixar para poder falar um pouco depois da questão do desejo, que é parte também dessa construção. Primeiramente, a viabilidade técnica, ela passa por entender e conseguir organizar a capacidade de um projeto ser executado ou não. Então, qualquer projeto que a gente queira desenvolver, essa é uma avaliação importante. Essa técnica, ela pode fazer parte do nosso conhecimento, ou ele pode fazer parte do conhecimento da equipe que faz parte desse projeto, tá? E a partir daí, acaba tendo um ponto interessante, porque a gente tem que organizar. Entender se vai ser feito, se é possível executar, qual que é o tamanho, qual que é a escala na qual a gente está pretendendo produzir, e no que aquilo que é possível produzir. Porque se eu estou pensando num produto, eu vou montar uma fábrica, eu vou montar uma estrutura de organização capaz de produzir uma quantidade finita, limitada, que muitas vezes depende desse meu recurso inicial, que eu vou ter que investir para dar início a essa produção. Muitas vezes esse recurso é proporcional ao produto gerado, tá? Ou, em alguns casos, a gente pode ter essa relação desproporcional. A quantidade de investimento leva à possibilidade de formação ou ganho numa escala muito maior. Isso depende muito do tipo de negócio e do tipo de projeto que a gente está construindo. É importante entender quais as tecnologias estão sendo aplicadas ali, tá? E se os profissionais são capacitados. E aí entra um ponto importante, porque tecnicamente eu ter o profissional capacitado fazendo parte desse projeto, ele é, em grande medida, o responsável por dar sequência nessa capacidade técnica. Porque não é só a infraestrutura, mas principalmente a condição que a gente tem de capacidade de recurso humano para poder gerar esses produtos, processos. E aí vem um ponto que a gente até discutiu anteriormente, eu queria trazer de uma forma um pouco mais objetiva, que são os bancos de informação tecnológica. Se a gente quer buscar informação num determinado assunto, trabalhar, por exemplo, anuários e balanços de empresa é interessante para a gente poder pensar o tamanho, o porte de uma empresa, o quanto ela é capaz de produzir. Esses boletins de estudo setorial mostram para a gente, e aí é uma relação também de mercado. A FIENG e o Centro de Inteligência da FIENG, ele apresenta algumas informações técnicas, mas a gente também recebe muita informação dessa na mídia, e os bancos de patente, que são informações técnicas relevantes que são disponíveis para as pessoas de uma forma geral. E aqui eu estou trazendo 3 bancos, o INPI, tá, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, aqui está o site do INPI, o Spacenet, que é um banco também de patentes, um banco de busca europeu. O INPI é conveniado junto com o Spacenet e esses acabam tendo uma troca de informação bastante importante. E o Patent Scope, que é um outro banco também de patentes. Em geral, as buscas no INPI elas acontecem em língua portuguesa, que facilita para quem não tem o domínio da língua inglesa. Enquanto que o Spacenet ele trabalha essas buscas em língua inglesa, assim como o Patent Scope. Esses são alguns desses buscadores. A gente tem outros buscadores também. E com isso a gente consegue melhorar essa possibilidade de buscar informação técnica. Mesmo que eu conheça pouco
o assunto. Eu estou interessado aqui em organizar a informação técnica para poder, então, desenvolver algo que seja um projeto real. Então, com isso, as patentes, elas são fonte de informação importante. Toda patente, ela é um documento que é aberto, que é disponível. E aí, a gente pode pensar que tudo aquilo que está disponibilizado e é constituído como uma patente, seja um pedido de patente ou uma patente concedida, ela tem alguns requisitos mínimos para de fato ser concedida, que são a novidade. Então, aquilo que está descrito naquele pedido de proteção de conhecimento é algo novo, é algo que teve atividade inventiva, ou seja, teve avanço tecnológico em relação àquilo que já estava disponível no mercado, ou disponível para a gente pensar em termos de informação, e precisa também ter a condição de aplicação industrial. E toda essa documentação, ela precisa estar suficientemente descrita para ser reproduzida por um técnico do assunto. E quando a gente pensa nessa lógica, o técnico do assunto é uma pessoa de ensino médio, com conhecimento técnico capaz de desenvolver um produto ou um processo. Se eu for pensar um processo biotecnológico, a descrição dessa tecnologia precisa estar suficientemente descrita para um técnico em biotecnologia poder produzir ou reproduzir aquele conteúdo. Então, é um pouco nesse sentido que as patentes se transformam numa informação técnica importante. Mesmo que eu não vá desenvolver exatamente o que a tecnologia está descrevendo, mas eu consigo buscar informação tecnológica ali para poder entender a base conceitual desse processo, desse problema, e a partir desse entendimento da base conceitual, eu consigo aprimorar o meu entendimento de toda essa informação que está por trás desse novo desenvolvimento. Se esse desenvolvimento que eu estou buscando, esse novo empreendimento, tem características de produto, processo, eu vou trabalhar nisso. Se forem serviços, eu posso ter que, talvez, entender isso de uma forma um pouco diferente. Aí não enquadra a questão das patentes. Mas, de forma geral, a patente ela tem que ser inédita, então as informações que estão ali são informações que estão na fronteira do conhecimento. A atividade inventiva, ela não é, assim, o avanço tecnológico contido na patente não pode ser óbvio para uma pessoa técnica no assunto, e ela precisa ter aplicação industrial, e significa, então, que ela pode ser reproduzida em escala. Tá? Então, ela pode ser aplicada em sistemas de escalonamento, de ganho de produção. E com isso, aqui eu vou mostrar para vocês, tem um roteiro, eu montei um roteiro, como se fosse uma estrutura de como a gente encontra essas patentes no INPI. Aqui eu vou passar um pouco rápido para a gente poder entender, mas o site do INPI está aqui, www.gov.br/INPI, PT-BR, Serviços Patentes. Procurando INPI no Google ou em qualquer outro buscador, a gente consegue chegar nesse site e essa é a cara do site. Eu entrando aqui no mecanismo de busca, eu vou abrir essa tela. Nessa tela, eu tenho algumas situações interessantes. Uma, eu posso buscar patentes, tá? Ou eu posso trabalhar informação tecnológica de patentes que já são documentos consolidados setoriais. Então, pode ser que eu tenha bastante informação tecnológica interessante para alguns setores. Por exemplo, biocombustíveis. Eu tenho um documento setorial interessante aqui para ser consultado. Para quem está buscando se adaptar a essa área, esse documento acaba sendo uma das referências interessantes que está contido aqui com esses bancos de patente. E aqui embaixo, algumas informações posteriores vocês podem buscar, e aqui eu vou deixar o link disponível também. Quando eu entro em patentes, a pesquisa básica, eu posso trabalhar em todas as palavras que contenho. E aqui eu vou colocar um exemplo, água, e eu vou procurar água no título e no resumo. Se eu não estiver satisfeito com uma busca, fazer uma busca avançada, e eu preciso clicar então nessa parte superior que está aqui. Mas nesse caso, é só para a gente poder buscar um conteúdo de forma simples, eu estou colocando água. Aqui eu consegui, se eu for verificar aqui em cima, na quarta linha, 41 mil, um pouco mais do que 41 mil informações, processos relacionados à água. Então tem muita informação relacionada à água. Eu selecionei uma, só para a gente poder entender como encontrar e qual que é o formato dessa patente. Então, o dosador automático de cloro é a patente que eu escolhi, basta clicar aqui em cima do número dela, tá?
Fazendo isso, vai abrir essa tela para vocês. Nessa tela, eu consigo, então, ter identificação, e principalmente aqui embaixo, onde está petições, serviços, eu consigo identificar se essa patente está ativa ou não. Se ela está sendo mantida pelo seu, assim, pelo seu titular, ou se ela já caiu em domínio público. Então, aqui embaixo, se eu clicar nessa imagem que está aqui, eu consigo ter acesso, inclusive, ao documento na íntegra de patentes, consigo fazer o download desse documento. Essa aqui é a cara de uma patente brasileira. Tá? Esse documento que está aqui é o dosador automático de cloro. Algumas informações vão estar dentro desse processo, desse pedido de patente. Os desenhos, eles acabam sendo interessantes para a gente poder avaliar, seja uma patente escrita em português ou em qualquer outro idioma. Os desenhos são estruturas simples da gente poder identificar o que está sendo apresentado nessa tecnologia. As reivindicações, que são aquelas informações técnicas que estão sendo guardadas por aquele documento de patente, no sentido de que eu não posso produzir e comercializar se essa patente estiver ativa e concedida. Tá? Se eu tenho, nesse caso, é um dosador automático de cloro, ele faz um trabalho de liberação controlada de cloro, principalmente aplicado em tratamento químico de água de piscina. Essas reivindicações são as características de proteção, mas o conhecimento técnico, ele, em geral, está dentro do relatório descritivo. Aqui eu não abri o relatório descritivo, mas é importante se eu tenho interesse nessa área de manutenção de piscina, tratamento de piscina, pode ser que eu encontre nesse nicho algo interessante para poder ser trabalhado. Economicamente, eu já tenho uma outra característica. Diferente da parte técnica, a parte econômica, ela tem a aplicação dessa característica técnica com a viabilidade financeira desse projeto. E aí, na viabilidade econômica, é importante que a gente saiba, ou a gente avalie formas de como saber se um projeto ou um novo negócio ele vai ser viável e lucrativo. Mesmo tendo que, por exemplo, tomar dinheiro a juros, tomar um empréstimo. E aí entram algumas ferramentas que hoje eu vou trabalhar com vocês. A estimativa, assim, estimar os investimentos, os retornos futuros, de forma a compor o que a gente chama de fluxo de caixa, tá? É um ponto essencial para a gente poder entender o quanto de investimento eu preciso fazer, qual que é a expectativa de retorno que eu tenho, e se nessa conta existe a possibilidade de eu conseguir ter retorno financeiro. Se eu estou pensando num projeto que seja social, eu tenho uma estrutura de custo também que é importante de ser atendida, no sentido de que eu preciso ter uma fonte de receita para garantir minimamente esse custo que gera qualquer ação que a gente desenvolva. E aí, alguns outros indicadores são importantes. E aí, para poder fazer, então, a análise dessa viabilidade financeira de projetos e até comparar diferentes cenários, para entender o que é mais vantajoso ou não. Essa análise é o principal fundamento matemático na elaboração do que a gente chama de plano de negócio. Eu até disponibilizei para vocês um plano de negócio modelo, que é usado pelo Parque Tecnológico da Paraíba, de Campina Grande, e ele acaba sendo um documento de referência que a gente tem, inclusive, para poder apresentar candidatura a algum ambiente de inovação. Por exemplo, uma incubadora de empresas, um parque tecnológico. Então, essa viabilidade econômica, ela é importante. Alguns indicadores dessa viabilidade econômica, talvez um dos mais importantes, acaba sendo o payback, que é o tempo de retorno, na verdade, ou simplesmente payback, mas é o período, o tempo necessário para que eu tenha retorno sobre o investimento em um projeto. Tá? E a partir do momento do payback, o projeto passa a ser vantajoso do ponto de vista financeiro. O Elisete, você levantou a mão, você quer comentar? Pode falar. O que é um parque? Acho que é parque industrial que você falou. O que seria isso? Bom, para a gente poder pensar, a ideia do parque tecnológico, ele é o que a gente reconhece como um dos tipos de ambiente de inovação. Mas ele é uma estrutura que ela é organizada para poder promover o desenvolvimento econômico
econômico, tecnológico e, muitas vezes, industrial. Mas ele é voltado para desenvolvimento de tecnologia. Muitas vezes, a gente tem alguns parques, no Brasil a gente tem alguns exemplos de parque tecnológico. Belo Horizonte, o BHTEC é um desses exemplos. A gente tem uma estrutura interessante também de ecossistema de inovação, com alguns ambientes de inovação, principalmente incubadoras, tá? E é esse parque tecnológico associado a essas incubadoras em Santa Rita do Sapucaí. A gente tem também, por exemplo, o Porto Digital em Recife e várias outras estruturas que estão alocadas de forma dispersa no Brasil, mas que têm possibilidade de adaptar essas novas tecnologias. E aí, esse desenvolvimento de novas tecnologias, a abertura para essas novas empresas, a incubadora de empresas presente, a gente acaba tendo um ambiente favorável de desenvolvimento. Em Minas Gerais, praticamente a gente tem alguns parques tecnológicos que são referência. BHTEC e o Centev, que é o Parque Tecnológico em Viçosa, são dois grandes exemplos para a gente poder falar. Mariana, você levantou a mão, se quiser comentar. Não, era só para complementar. Seria interessante para vocês entenderem o que é parque tecnológico, entrar nesses dois sites aí que o Juan mencionou, o BHTEC, né? E o outro também é em Viçosa, né, Juan? Que você mencionou, o Centev de Viçosa, para vocês entenderem, porque reúne, como o Juan falou, empresas que a base dela é uma base tecnológica, né? Então, assim, para vocês visualizar, fica talvez mais fácil de compreender o conceito, né, Juan? Porque eles estão tendo primeiro contato com esses conceitos. Sim. A visualização é importante, viu, Elisete? De repente vocês entram no site também, à medida que o Juan for falando. A ideia de um parque tecnológico é uma estrutura que, vamos pensar assim, ela direciona para esse ganho em tecnologia na construção de novos empreendimentos. E aí então, ela assim, reúne uma série como que fala, Juan? Perdi a palavra aqui. Falei empresas, uma série né? de facilidades, na verdade, para que essas isso. empresas possam se constituir, ganhar corpo, ganhar maturidade. Talvez um dos parques tecnológicos mais importantes do Brasil, ele não está no estado de Minas Gerais, ele está no estado de São Paulo, que é o Parque de São José dos Campos, que foi, inclusive, o berço de desenvolvimentos tecnológicos importantes para a formação e constituição do que a gente tem hoje como tecnologia aeronáutica, da parte da Embraer. Então, a gente tem ali várias estruturas importantes que colocaram o Brasil numa situação de liderança mundial em tecnologia de aviões comerciais. Então, é um pouco nessa linha que os parques tecnológicos se propõem a desenvolver tecnologia e direcionando. Alguns têm direcionamento explícito, por exemplo, São José dos Campos tem um direcionamento para a área aeronáutica, mas a gente tem outros também, parques tecnológicos com outras características que são, em alguns pontos, regionais, em outros pontos com desenvolvimento nacional. De qualquer forma, a entrada num desses ambientes de inovação, ele, em geral, passa por uma seleção, porque esses ambientes, na sua grande maioria, são ambientes públicos, e eles passam por chamadas públicas. E nessas chamadas, o plano de negócio é um dos requisitos para que esse novo empreendimento possa fazer parte desse ecossistema. E aí, dentro disso, a viabilidade econômica, um dos indicadores é o tempo de retorno. Quanto recurso eu investi e qual é o tempo que eu tenho para ter retorno sobre esse investimento. Então, o tempo de payback ele é visto como um indicador de risco em projetos, porque quanto mais tempo eu demoro para ter o retorno sobre o investimento, maior o risco daquele empreendimento. Então, com isso, é interessante a gente poder pensar que essa ferramenta ela precisa ser analisada, e eu vou contar para vocês um pouquinho como que a gente faz essa análise. Ela parte de uma estrutura que a gente conhece de fluxo de caixa, que é simplesmente fazer o balanço entre o quanto de recurso eu estou colocando no negócio e o quanto de recurso o negócio está proporcionando como receita. Então, entre despesas e receitas, eu consigo avaliar esse equilíbrio das contas.
E é nessa linha que a gente começa a trabalhar em função do tempo. No primeiro ano, qual que foi o investimento? Qual que foi a previsão de receita? Na prática, eu preciso verificar o quanto de receita efetivamente chegou. O meu planejamento está adequado? Ele está muito diferente do que foi de fato executado? Eu preciso reorganizar esse planejamento? E aí, um dos principais desafios nesse projeto inicial é que a gente está trabalhando um tempo futuro que ainda é incerto. E nessa condição, a gente está fazendo previsão. E com isso, é interessante a gente avaliar que esse cenário que a gente pode pensar em projetar, muitas vezes ele pode ser um cenário dentro de uma característica mais realista, vou chamar esse cenário realista. Eu tenho um cenário otimista, que vai ser talvez um boom de vendas maiores daquilo que normalmente pode acontecer, tá? Em termos normais, ou eu posso ter um cenário pessimista dentro de um projeto onde eu tenho expectativa e de repente acontece algo que é imprevisto, ou que de fato foi um reflexo do planejamento, mas que eu tenha uma execução de receitas menores do que aquelas que eu tinha planejado. Então, nesse fluxo de caixa, a gente tem que pensar quais são os custos fixos que eu tenho para esse projeto, para esse novo empreendimento, incluindo também valores, como a parte de impostos, prolabores. Eu quero começar um negócio, mas eu vou tirar dinheiro dele para poder pagar a própria pessoa que está fazendo o negócio, eu posso entender isso como um prolabore. Se eu pensar que eu estou trabalhando dentro do negócio, eu posso pensar isso como salário, mas todas essas relações de recurso que eu preciso dispor para garantir a manutenção do negócio, ela acaba sendo importante porque ela vai entrar nesse fluxo de caixa. Aqui eu tenho uma lógica de um fluxo de caixa, estou colocando do ano 0 até o ano 4. O investimento aqui está dado na ordem de R$1.000, então eu tenho R$100.000 de investimento inicial no ano 0, R$55.000 de investimento no ano 1, mas no ano 1 eu já começo a ter retorno financeiro da ordem de R$30.000, que no ano 2 passa para 60, no ano 3, 75, no ano 4, 80. Isso como uma expectativa, tá? Isso aqui é um caso hipotético. O fluxo de caixa, de forma direta, ele vai ser o quê? O quanto que eu gastei de investimento, tá? Relacionado com retorno, na condição de que tudo aquilo que entra como valores que estão entrando dentro do empreendimento são positivos. Tudo aquilo que o investimento toma, preciso, na verdade, fazer com que ele seja pago no futuro, entra como negativo. Então, o investimento é um valor negativo que eu coloco no negócio. E o que o negócio consegue gerar são valores positivos. O fluxo de caixa no primeiro ano, no ano 0, é de menos 100. Eu saio, começando um negócio desse, devendo R$100.000. No ano 1, eu já começo a ter um gasto menor do que no ano 0, mas ainda assim eu tenho gasto. No ano 2, eu começo a ter, então, um fluxo de caixa positivo. Mas aí eu preciso pensar também ao longo do tempo, para 2 e 3, eu começo a perceber que eu estou saindo do vermelho e estou chegando num valor positivo. Aqui tem uma pequena situação que é importante a gente colocar. O dinheiro, ele acaba dando um custo no tempo. Então, é importante a gente pensar que se eu analiso de forma simplificada e direta o quanto eu vou receber potencialmente no ano 3, isso como uma projeção do ano 0, o custo do dinheiro no tempo, ele acaba gerando valores diferentes do que eu estou colocando aqui. Então significa aqui, nesse caso, que entre os anos 2 e 3, eu tenho que o tempo de retorno para esse investimento nesse negócio ele vai acontecer no ano 3, tá? Durante o ano 3. E aí entra um ponto que é importante, que é justamente essa relação do custo do capital, tá? Ou custo de capital, mas seria a incidência de taxa de juros dentro desse processo.
E aí a taxa de juros no qual você conseguiria captar recurso para financiar um projeto ou um novo negócio entra nessa conta. Eu preciso tomar dinheiro emprestado para poder começar um negócio. Se o negócio conseguir gerar receitas a ponto de cobrir esse custo de tomar dinheiro emprestado, a gente começa a perceber que esse negócio se viabiliza financeiramente. E essa taxa de rendimento de investimento de baixo risco, que você poderia aplicar o dinheiro ao invés de investir no projeto, é uma outra relação importante, que é uma decisão que a gente tem que ter quando começa qualquer empreendimento. Eu tenho duas opções. Eu vou planejar um empreendimento de tal forma que eu consigo perceber o quanto isso vai gerar no tempo. Ele vai me dar retorno financeiro? Se é isso que a gente espera. Nesse caso aqui, a gente está pensando em projetos, empreendimentos com retorno financeiro, tá? Se ele tem retorno financeiro, eu preciso entender o quanto é esse retorno. Porque se eu pegar o mesmo recurso, o mesmo dinheiro, ao invés de colocar esse dinheiro investido num negócio, eu poderia colocar esse dinheiro investido no banco. Foi até colocado uma pergunta, trabalhar no Tesouro Direto, trabalhar com CDB, com CDI, com algum investimento financeiro desse dinheiro, colocar na poupança. Hoje a gente tem algumas situações que eu tenho como fazer com que o dinheiro renda, mesmo se eu não fizer nada com ele, simplesmente deixando no banco. Quanto que custa, ou quanto que eu tenho de retorno se eu deixar esse dinheiro investido? Ele vai me render hoje o quê? 4% ao ano? Se eu vou pegar esse dinheiro e colocar no investimento, eu tenho esse possível retorno. Se eu for colocar isso num novo empreendimento, eu posso ter um retorno financeiro da ordem de 10, 15, 20, 30, 100%. Depende de qual a forma que eu tenho de planejar e conseguir resolver essa equação. Mariana, você quer comentar? Eu quero te fazer uma pergunta mesmo, Juan. Quando você vai estudar viabilidade econômica, você pensa na taxa de rendimento, taxa de juros, nas duas juntas, ou você pode fazer escolha, optar por algum dos dois como um indicador assim de viabilidade? Na prática, Mariana, o que a gente tem é uma opção de analisar o negócio e entender, vale a pena deixar o dinheiro investido vamos pensar em fundos de investimento que sejam menos arriscados, ou vale a pena a gente investir no negócio. É uma tomada de decisão. Entendi. Eu posso inclusive chamar isso de custo de oportunidade. Se eu deixar o dinheiro guardado no banco, na poupança, ele vai me gerar um retorno de 3, 4% no ano. Mas se eu tiver um outro tipo de investimento capaz de me dar um retorno maior, eu vou trabalhar então essa diferença para tentar entender o que é viável para ver dentro desse projeto. Se é viável e se vale a pena, né? Você investir seu tempo, seu esforço, seu trabalho. É a lógica que você faz para você conseguir compreender, né? O quanto que você pode investir ou não. Vai te dar um parâmetro, entendi, Juan. Exato, e é esse parâmetro de planejamento que faz a gente ter uma tomada de decisão. Eu vou começar um novo negócio ou não? Vale a pena começar um novo negócio ou não? Tá? Entendi. Então, o custo do capital no tempo, o custo do dinheiro no tempo, ele é um conceito importantíssimo para nós. Entendi. Porque 80 mil reais, ou vamos pensar, R$1 daqui a 3 anos, no tempo presente, que é uma das ferramentas que a gente vai trabalhar, o valor presente líquido, ele é diferente. Tá? Então, assim, se a gente for começar a pensar essas coisas, a gente vai começar a pensar na relação de mercado. Hoje, as taxas de juros são menores. Então, a gente tem, por exemplo, financiamento imobiliário sendo disponibilizado pelos bancos com taxas em torno de 4%, 5% ao ano, se você tem um rendimento variável, vinculado a algumas taxas indexadas, por exemplo, como o IPCA, que é um imposto, que é a taxa de preços ao consumidor. E quando a gente pega essa taxa, ela está dependente da inflação. Então, se a inflação aumenta, essa taxa que está indexando esse dinheiro aumenta também. Tem outras situações que eu posso trabalhar empréstimo a taxa de juros fixa. E aí eu tenho, assim, quando eu tomo dinheiro emprestado nessa condição, normalmente essas taxas são um pouco maiores
porque elas te dão segurança de que mesmo a inflação oscilando muito, você não tem um impacto direcionado para esse empréstimo. Então, são as relações financeiras dentro desses quesitos. Entendi. Obrigada, Juan. Nada. E aí vem um ponto que é interessante, porque o payback, se eu não faço a avaliação do que o dinheiro custa no tempo, ele vai me dar valores equivocados. Ele vai dar valores que não necessariamente são reais. E aí é interessante a gente pensar que o payback, descontando essa taxa de juros no tempo, é o que vai dar para a gente valores mais próximos, mais realistas, para que a gente possa trabalhar essa relação de entendimento de um projeto. Então, quando a gente tem o payback ocorre no ano em que o fluxo de caixa acumulado passa a ser positivo, igual a gente viu na tabela anterior. E ele não leva em consideração a taxa de juros para a correção do dinheiro no tempo. Então, são os dois parâmetros que a gente tem. No payback descontado, nunca é vantajoso trocar um valor que você tem hoje pelo mesmo valor no futuro. Porque no futuro, ele vale menos. Porque eu tenho essa taxa de juros que vai acabar criando uma relação diferenciada desse valor. Tá? E considerar a taxa de juros para poder fazer o fluxo, considerando que lá no futuro ele tem um certo valor e no presente ele acaba tomando valores diferentes. Para a gente chegar nesse ponto, eu vou trabalhar um pouco com matemática financeira. Eu não sei a bagagem de vocês com relação à matemática financeira, mas eu vou trabalhar isso de uma forma mais simples para a gente tentar entender. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Aqui tem uma equação na parte de cima que é o VF. VF é o valor futuro, tá? É o dinheiro no tempo. É um dinheiro que está lá na frente que eu tenho expectativa de receber. O valor presente é o dinheiro que está hoje, ou o valor relativo, tá, ao montante que você tem em qualquer tempo futuro no dia de hoje. Eu estou trazendo para análise no tempo que a gente está vivendo agora o quanto que custa esse dinheiro. Aqui eu tenho o I, que é a taxa percentual de juros, que é o valor que a gente está descontando desse montante, e o tempo no qual a gente está analisando esse processo. Então, na prática, é como os bancos tomam empréstimo. Então, assim, eu tenho juros de 1% ao ano, eu tenho juros de 1% ao mês. Se eu falo isso, 1% ao mês, o tempo que eu estou colocando aqui, esse T, é o tempo em meses. Se eu estou colocando o tempo em anos, eu vou considerar isso também em anos. Tá? Elisete, você levantou a mão, palavra sua. Isso também vai considerar a alta do dólar O dólar é em um tipo de relação ao real? indexador. Tá, Elisete? O dólar trabalha em câmbio flutuante. Quando a gente começa a pensar nessas possibilidades de indexadores, eu posso pensar que o dólar vai ter interferência nesse processo? Vai, e essa interferência pode ser maior se o seu negócio, o seu empreendimento depender de insumos, tá, que sejam importados. Aí você tem uma relação também muito dependente do câmbio da moeda brasileira em relação ao dólar. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com esses valores na moeda que eu posso escolher. Eu posso trabalhar em dólar e posso trabalhar em real. Isso vai depender muito da forma como eu quero analisar esse problema. Vou te dar um exemplo mais específico. É interessante trabalhar em dólar? É, porque a moeda americana, ela muitas vezes ela é uma moeda de referência em nível mundial. Vou te dar um outro, assim, vou tentar aplicar isso numa situação prática. Se eu quero analisar um negócio que aconteceu há 20 anos atrás, a moeda brasileira, o real é de 94, mas se a gente for a 88, década de 80, a gente vai ter outro tipo de moeda, outro tipo de relação, que quando a gente dolariza essa relação, eu começo a ter coisas comparáveis. Porque o dólar, ele acaba funcionando como se fosse uma relação de indexação para a gente poder trabalhar relações temporais diferentes e câmbios diferentes em países diferentes. Consegui te responder, Elisete? Sim, sim, Juan. Beleza.
E aí é o seguinte, o tempo que a gente está analisando, ela depende da taxa de juros aplicada. A taxa é ao mês, o tempo que eu vou usar são em meses. Se a taxa é anual, eu vou usar o tempo por ano. Tá? Então, assim, esse tempo é o tempo que decorre desde a análise que a gente está fazendo até o tempo final dessa análise, tá? Do presente até o futuro. E com isso, a gente tem, então, uma organização que eu posso trabalhar simplesmente reorganizando esses itens dessa equação. Que aí eu vou colocar o valor presente como uma informação importante. Então, aquele valor que eu estou esperando no futuro, ele vai ser multiplicado pelo inverso de 1 mais a taxa, isso tudo elevado ao tempo. Aqui eu vou colocar um exemplo para a gente tentar identificar. Eu vou pegar uma taxa de juros de 6,5% ao ano, que é uma taxa de juros hoje um pouco maior do que está sendo aplicada, por exemplo, no mercado, mas a gente acaba tendo uma relação parecida, assim, para a gente poder trabalhar uma comparação. Essa taxa de 6,5% ao ano, eu vou transformar ela em número decimal, tá? Então significa o seguinte, o que é a porcentagem? É dividir por 100. Então 6,5 dividido por 100 vai dar 0,065. Essa é a taxa anual. O tempo, eu posso aplicar isso para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, e aí a gente começa a organizar isso aqui. Essa informação muda para nós os valores que eu tenho no nosso fluxo de caixa. O investimento se mantém o mesmo, o retorno se mantém o mesmo. O fluxo de caixa também se mantém o mesmo. Porém, quando eu faço o desconto dessa taxa de juros, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor de R$25 mil que está aqui como negativo e vou aplicar esse valor, que aqui está menos R$25 mil, é um valor no futuro, eu aplicando isso aqui para o ano 1 e a taxa de 6,5%, o valor presente de R$25 mil daqui a um ano, hoje, é de 23.470. Então, quando eu levo isso para o ano 2, 60 mil reais lá no ano 2 significa no tempo presente, no ano 0, 52.900. A mesma coisa para o ano 3, a mesma coisa para o ano 4. Então a gente começa a perceber que esses valores trazidos para o tempo presente, que é o que a gente chama de, para poder analisar esse fluxo de caixa descontando a taxa de juros, ela vai ser importante para a gente poder analisar esses cenários quando a gente faz previsão futura. Imagina isso num negócio que vai precisar, por exemplo, se desenvolver ao longo de 30 anos. A gente conhece como essas taxas vão se dar daqui a 20 anos. A gente tem previsões hoje que podem ser relacionadas com o que a gente está fazendo como planejamento para os próximos 5 anos. Para além dos 5 anos, dificilmente a gente vai ter uma previsão que seja muito, como é que eu posso dizer assim, muito fiel aos cenários, porque essas mudanças de economia acontecem de uma forma muitas vezes inesperada, tá? E aí entra uma outra relação que é importante, que aí eu tenho o que a gente está chamando lá no fluxo de caixa descontado, é o que a gente reconhece como valor presente. É o quanto que aquele recurso no tempo ele vale, trazendo esses valores para o ano 0, para o tempo de análise. E o valor presente líquido é, na verdade, uma estrutura onde a gente consegue organizar isso no tempo para poder fazer essas relações do fluxo de caixa, trabalhando o fluxo de caixa acumulado, organizando esses valores para o tempo presente. Fazendo isso, eu consigo ter o que a gente chama de valor presente líquido, que é o quê? A soma desse fluxo de caixa descontado. Para poder entender que aí, nesse caso, a mesma análise financeira que eu estou fazendo lá atrás, sem descontar no tempo, eu vou voltar aqui só para a gente poder enxergar, que eu tinha entre o ano 2 e o ano 3 a possibilidade de tempo de retorno. Considerando que o dinheiro custa no tempo, eu já passo a ter a característica de que esse tempo de retorno, na realidade, ele só acontece entre o ano 3 e o ano 4.
tá? E aí eu consigo perceber, por exemplo, uma outra característica, que o payback descontado ocorre totalmente no ano 4, mas isso vai se dar a partir do ano 3. E aí eu posso pensar o seguinte, o ano 3, tá, que é o último ano onde eu tenho gasto, que eu tenho, na verdade, um valor negativo de fluxo de caixa, ele acaba sendo, aqui, ele é trazido para 3, e eu vou pegar um módulo entre o valor presente líquido do ano 3, dividido pelo valor presente do ano 4. E com isso eu consigo estimar o tempo de retorno real, ou mais próximo da realidade daquele investimento que eu fiz no tempo zero. Gente, até aqui está dando para poder acompanhar, porque eu tenho várias referências aqui que eu quero passar para vocês, mas eu queria que vocês tentassem depois avançar um pouquinho nisso aqui, para a gente poder organizar. Tá? Mas hoje eu vou passar várias ferramentas dessa para a gente poder trabalhar de forma conjunta. Mas o principal conceito que eu queria passar para vocês nesse momento é de que a gente precisa considerar o custo do dinheiro no tempo. Se a gente não fizer isso, a nossa análise financeira ela pode estar totalmente equivocada. Aqui, esse é o primeiro ponto. O retorno sobre o investimento é uma outra ferramenta para a gente poder analisar. Eu posso definir ele de duas formas, assim, em termos matemáticos, mas seria o seguinte, o quanto que eu tenho de retorno, menos o que eu investi, dividido por tudo aquilo que eu investi. Então, se eu faço essa razão entre esses dois montantes, quanto que o negócio conseguiu gerar de retorno financeiro, descontando o investimento, dividido pelo investimento, é a quantidade que eu tenho, vamos pensar assim, relativa de retorno sobre o investimento. Eu posso associar isso à soma do fluxo de caixa. Porque se eu pegar o retorno menos o investimento, na prática eu já estou fazendo esse somatório lá no fluxo de caixa. Se eu voltar aqui, basta eu pegar esse somatório do fluxo de caixa descontado no tempo, eu já tenho essas informações aqui. Então, se eu for pensar no horizonte de 4 anos, esse fluxo de caixa, ele na verdade vai me dar 53,7 aqui. E a soma dos investimentos, ela vai dar o quê? Soma a quantidade de investimento que foi feito lá no início. Se eu for pensar nessa estrutura, o investimento inicial foi de 100 mil mais 55 mil. Então, juntando isso tudo, eu vou conseguir entender que o retorno sobre o investimento, ele depende do negócio conseguir ter ganho, ele conseguir ter receita. Vai chegar um ponto que essa receita vai ser maior do que o investimento. Isso só acontece se o negócio for viável. Isso também depende do tempo. Pode ser que eu tenha quantidades de tempo muito grandes necessárias para poder ter retorno sobre o investimento. E aí entra uma questão, que é o que a gente está fazendo aqui, é uma análise financeira, se a gente vai estar disposto ou não a trabalhar durante todo esse tempo para poder ter o retorno financeiro. Não existe um parâmetro bem definido sobre quanto tempo é necessário que a gente tenha o tempo de retorno. Um tempo de retorno de 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ser possível. Um tempo de retorno em 20 anos acaba sendo um pouco mais complicado para a gente poder conseguir colocar um negócio em operação. A não ser que a gente tenha condição de dar sustentação a esse negócio por outras fontes. Tá? E são essas algumas relações que a gente tem. De forma geral, o retorno sobre o investimento, quanto maior for o retorno sobre o investimento, mais vantajoso é esse investimento. Tá? Então aqui eu consigo, por exemplo, ter uma outra ferramenta que é a taxa interna de retorno. Essa taxa interna de retorno é uma característica interessante porque ela vai dar para nós uma estrutura de conseguir fazer a previsão de qual é a taxa onde tudo aquilo que eu coloquei de investimento, considerando o tempo que eu vou ter o retorno financeiro para poder zerar esse investimento, pode ser aplicado. É o que a gente chama de TIR, que é essa taxa interna de retorno. Então, esse cálculo, ele muitas vezes ele é um cálculo relativamente complexo quando a gente trabalha com vários tempos diferentes. Aqui eu trouxe um exemplo, aqui tem a equação para poder resolver esse problema, é um somatório que depende do tempo.
N é o período final do investimento, o período de cada investimento I está dado aqui, e eu tenho o fluxo de caixa. Só para poder entender isso de uma forma mais bem organizada, eu vou chegar num valor para essa taxa interna de retorno. E eu também vou entender que lá no fluxo de caixa, eu também tenho o valor presente líquido sendo positivo ou negativo. Então, se eu associar essas duas informações, lá no fluxo de caixa eu tenho, naquele tempo que eu estou analisando, um valor presente líquido positivo, isso é um bom sinal. Então, se eu voltar lá naquele fluxo de caixa que está aqui, no ano 4, eu tenho o valor presente líquido positivo. Então, isso aqui é um bom sinal. Tá? Mas se eu não analisar a taxa interna de retorno, eu não consigo verificar se ela é maior do que a gente chama de taxa de atratividade, que é um ponto que a Mariana colocou. Eu posso pensar o seguinte, se eu colocar o dinheiro na poupança, ele vai render 3 a 4% no máximo ao ano, hoje. Então, se eu tiver uma taxa interna de retorno maior do que 4% ao ano, significa então que, tendo essa informação e o valor presente líquido daquele negócio sendo positivo, ambas as duas informações consorciadas demonstram que o investimento que eu estou fazendo é viável. Essa relação não me diz o tempo no qual esse investimento vai ser pago. Isso vai ser feito lá no payback, descontado. Mas com a taxa interna de retorno, eu consigo comparar com essa taxa mínima de atratividade, que pode ser inclusive um valor definido pela pessoa que está querendo investir. Eu só vou investir num negócio se ele me render mais do que 20% ao ano. Então a taxa de atratividade que eu estou impondo como mínima é 20%. Então eu posso modelar um negócio para que ele tenha retorno maior do que 20% ao ano. E aí eu começo a ter essas relações de comparar a questão financeira e a questão econômica do negócio. Então, se eu tenho a percepção de que o valor presente líquido é negativo, é um mau sinal. Ele já demonstra para mim que eu não tenho ali um ponto interessante, porque eu estou colocando mais dinheiro investido do que eu estou tendo retorno pelo próprio empreendimento, pelo negócio. E aí vem o seguinte, a taxa interna de retorno sendo menor do que essa taxa mínima que eu estou entendendo como atrativa para que eu coloque dinheiro no negócio, ela é menor do que aquilo que eu estou esperando, se eu juntar essas duas coisas, esse negócio está afadado ao insucesso. Então é importante a gente pensar nessas relações, tá? E nesse caso, a ideia é que esse negócio, esse investimento que está sendo feito, ele não é viável. Qual que é a importância desse planejamento? Eu faço isso antes de investir o dinheiro. Porque se eu fizer isso depois, eu já investi o dinheiro. Eu estou efetivando uma perda que poderia ser prevista anteriormente. Aqui tem um exemplo prático para a gente poder pensar a taxa interna de retorno, colocando alguns valores, para a gente tentar entender isso um pouco melhor. Estou pegando um exemplo simples. Tá? Na internet, onde tem... Eu coloquei alguns sites aqui, o Faz a Conta, ele é um site interessante, porque ele já tem calculadoras de matemática financeira que podem gerar esses valores para vocês em qualquer tamanho de amostra. Então vocês podem fazer isso com o negócio de vocês simplesmente fazendo uma simulação online, de forma gratuita. Tá? Então o valor investido de R$20 mil e um retorno depois de 3 anos do valor de 25 mil, tá? Ele possui uma taxa interna de retorno que é dada por essa equação, mas eu vou substituir aqui e vou organizar. Como eu tenho 3 anos, o N é igual a 3, 25 mil representa tudo aquilo que eu recebi nesses 3 anos. Tá? Se eu dividir aqui 1 mais a taxa interna de retorno elevada ao cubo, menos 20 mil, eu separo esses termos e faço a organização dessas informações, eu consigo chegar num valor de 7,72% ao ano. Então, se eu for comparar com a poupança, eu posso pensar o seguinte, a poupança me dá entre 3% e 4% ao ano. Se eu tiver um investimento, então, dessa natureza, que me dá 7,7% ao ano, ele é melhor do que colocar na poupança. Eu tenho algum outro investimento que é melhor do que a poupança para poder colocar esse recurso?
Pode ser que eu tenha, pode ser que não. Mas se eu comparar só com a poupança, esse tipo de investimento que está apresentado aqui, ele passa a ser viável economicamente e passa a ser interessante, porque ele está dando 2 vezes o valor que eu colocaria o dinheiro investido na poupança. Eduardo, palavra sua. Ô, Juan, ouvi você falando aí. Aí é igual quando a gente vai fazer investimento na Bolsa de Valores. A gente vai analisar uma ação. Há uma série de fundamentos que a gente analisa para ver qual ação que é mais ideal para a gente comprar. São fundamentos parecidos com o de uma empresa, né? Eles são, mas a relação de risco é totalmente diferente, porque aqui você está calculando quanto de retorno possível você tem. No caso de uma ação, quando você compra ou monta uma carteira de ações, você tem, na verdade, uma vinculação direta com o mercado, e essa flutuação acaba sendo o risco que você não tem domínio sobre o processo. Você monitora o processo. Então, o risco associado, por exemplo, fazendo investimento em fundo de ações, é grande. Acaba sendo considerado um investimento de alto risco. Tá? Quando eu pego um negócio, eu também tenho um investimento considerado de alto risco, mas o planejamento dentro dessa estrutura me permite visualizar melhor e de forma mais organizada do que o investimento em ações. Mas essa decisão é justamente da pessoa que está com o recurso na mão. É um investidor. Eu vou investir num negócio próprio, eu vou investir num negócio de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa, ou eu vou colocar esse dinheiro numa aplicação, seja fundo de ações, seja poupança, seja num outro investimento que seja adequado, que está disponível para ele. Então, são esses 2 parâmetros que a gente tem. A gente escolhe investir e aonde a gente vai investir. Tempo e dinheiro. Respondi, Eduardo? Sim, respondeu, obrigado. Ok. Então, só para a gente poder dar sequência aqui, um outro ponto importante é o ponto de equilíbrio, que passa a ser, a gente passa a ter necessidade, desculpa, mais alguém levantou a mão, porque eu vi que os comentários chegaram aqui. Então, se não, a gente segue. É necessário conhecer esses custos e as despesas, sejam elas fixas ou variáveis, tá? Além do que a gente chama de margem de contribuição. Ô Gilberto, pode falar. Ô, Juan, seria como fazer uma associação entre as duas coisas, né? Eu, tipo assim, eu empreender em um empreendimento, aí a partir do momento que essa empresa passar a crescer, a se desenvolver, aí eu passo a ter membros da minha empresa para a gente atuar na Bolsa de Valores, né? Tipo assim, dividir as ações da empresa. Então, assim, é como se fosse uma associação, né? As duas coisas são distintas. Eu ser um investidor e eu me empreender. Mas a associação, englobar essas duas coisas é bastante interessante, não é? Ô Gilberto, existe, na verdade, uma diferença enorme nessas relações quando a gente fala de Bolsa de Valores. Abrir capital de uma empresa na Bolsa de Valores é uma forma, tá, de reorganização dessa empresa. Isso não é simples. Eu acho que a gente, nesse momento, nós não estamos falando de uma empresa que vai chegar ao ponto de abrir capital em bolsa de valores, tá? E é nessa relação de organização um pouco mais simples, de início de negócio, nós estamos falando de um MEI, nós estamos falando de uma microempresa, de um EIRELI, de uma relação de sociedade limitada. Esse enquadramento que eu estou trabalhando com vocês aqui, ele não é de abertura de capital em bolsa, porque essa é uma outra relação interessante também, mas eu já preciso ter um outro nível de organização, principalmente contábil e uma organização do empreendimento, para poder conseguir fazer essa negociação de papéis em bolsa. Elisete. Nesse caso, você estaria falando, tipo, startups pequenas, tipo, na verdade, tem uma startup de redação no Brasil, que chama Galo da Redação. O projeto começou com inovação. Aí é uma startup que reúne jovens que
É tipo assim, eles dão monitoria e a metodologia de redação deles é totalmente inovadora. Por exemplo, essa startup que está fazendo esse trabalho, ela pode ser enquadrada nesse processo que eu estou comentando com vocês, de previsão, de organização, de planejamento. Mas uma padaria poderia também ser feita nesse mesmo planejamento. A organização financeira, ela depende de previsão e de ferramentas que nos garantam minimamente um entendimento do investimento no tempo presente de algo que vai acontecer no futuro. Então eu posso pensar isso para qualquer empreendimento, tá? Que está começando, porque nenhum empreendimento começa abrindo capital em bolsa de valores, ele começa fazendo a primeira venda. Ele começa gerando receita. E não tendo sócios, no sentido de abrir capital, por exemplo, de uma organização de empreendimento que permita a abertura de capital. E aí a gente tem esse ponto, ou essa estrutura de organização mais bem organizada, voltada para empreendimentos que estão iniciando. Sejam empreendimentos inovadores, como startups ou qualquer coisa nessa linha. Um projeto pode enquadrar dentro desse processo porque ele tem custos operacionais importantes que precisa ter receita para garantir que esses custos sejam garantidos, sejam pagos. E, de forma geral, a gente tem uma relação de ponto de equilíbrio, que é uma característica interessante, que é o seguinte: qual é o tamanho da despesa necessária para poder garantir com que aquela atividade seja desempenhada? Nós estamos falando do quê? Tem custo mensal, salário, aluguel, enfim, a gente tem esses custos fixos. E a gente tem outras despesas variáveis que dependem de algum reajuste periódico. Eu tive que contratar um funcionário temporário, eu tive que fazer uma manutenção em equipamento que não estava prevista. Isso entra em custo variável. Tá? Então, te respondi, Elisete, desculpa, eu avancei um pouco, mas pode falar. É por isso que, por essa falta de planejamento, igual como ver essa pandemia sem ninguém esperar, é por isso que tantas empresas chegaram a quebrar? Esse é um dos fatores. Em geral, a gente pode falar que talvez esse seja um dos fatores importantes para poder pensar no sucesso de um empreendimento. Mas ele não é o único. Tá? Tem outras formas também de planejamento, não só o financeiro, que fazem com que uma empresa venha a não ter sucesso. Mas esse, com certeza, é um deles. E aí, essa questão do ponto de equilíbrio... Desculpa, pode falar, Gilberto. Então, assim, pensando socialmente, se todo cidadão brasileiro, né, ele tivesse essa compreensão de empreender, o fluxo das grandes empresas diminuiria, né, e seria interessante assim para os serviços, né, de modo geral. Então, assim, pensando socialmente, é interessante que toda pessoa pudesse ter em mente e a oportunidade, né, e as habilidades necessárias para empreender, para diminuir o fluxo das grandes empresas. Ô Gilberto, eu vou fazer um comentário em cima do que você colocou, porque é o seguinte: a possibilidade de empreender, ela é dada, na verdade, a qualquer pessoa. A gente tem aquele rol de características empreendedoras, essa inquietude, o espírito empreendedor que pode nos movimentar no sentido de tentar resolver algum problema, dar solução, criar um empreendimento, criar um projeto. Isso é possível para qualquer pessoa. Por outro lado, a gente sempre também, pela condição do mercado e da forma de organização que a gente tem, grandes empresas também sempre serão presentes na nossa relação de consumo. Tá? A gente acaba tendo a característica de consumir dessas empresas, que são muito mais bem organizadas para garantir com que essa cadeia de consumo seja mantida. Então você tem uma desproporcionalidade entre uma concorrência de uma empresa de grande porte com uma empresa de pequeno porte. Então, se for pensar em termos de escala,
fica mais barato produzir em alta escala, mas eu tenho um investimento muito grande para poder fazer isso, mas o produto gerado tem qualidade que as pessoas têm desejo de consumir. Quando eu levo isso para uma pequena escala, fica difícil concorrer com essa empresa em grande escala. E muitas vezes é desejável, por exemplo, existem várias campanhas, a gente tem percebido isso, o movimento econômico dos territórios, das cidades pequenas ou dos pequenos comércios, ela movimenta uma economia bastante importante para os municípios, qualquer que seja o tamanho desse município, gerando emprego, gerando renda. Só que o mercado, ele acaba tendo uma característica de conseguir se adaptar a essas mudanças. E o perfil do consumidor que está sendo atendido, ele tem características semelhantes também. Então, o consumidor é quem vai decidir de onde comprar. Seja do grande, seja do pequeno, seja aquele que dá para você, ele consegue te garantir uma experiência adequada. Então, assim, você consegue me fugiu a palavra, mas de alguma forma você consegue é mais do que desejo, é como se eu conseguisse me sentir realizado adquirindo um determinado bem ou serviço. Isso vai ser proporcionado por alguém, pode ser uma grande empresa ou uma pequena empresa, e a gente escolhe adquirir as coisas, sejam quaisquer delas, sejam gratuitas ou não, tá? A gente recebe, tem coisa que a gente não recebe nem de graça, e tem coisa que a gente paga caro para poder receber. Aí depende muito de como a gente se reconhece nessa relação quanto cliente, e o mercado está cheio dessas pessoas com características diferentes. Te respondi, Gilberto? Ok. Aqui no ponto de equilíbrio, a ideia é conseguir entender as despesas fixas e entender essas despesas variáveis, para poder conseguir construir o que a gente chama de margem de contribuição. Então é como se fosse o seguinte, o preço de venda do produto ou serviço menos aquele custo variável e as despesas variáveis é o que a gente tem de margem de contribuição. Para a gente poder pensar nisso, é interessante até avaliar essa margem de contribuição como se fosse um preço proporcional, tá, em relação à despesa, ou valor unitário de uma peça. Para eu produzir uma peça, eu gasto, de forma geral, pode ser, por exemplo, 20% do valor da peça. Eu posso chegar nesse valor em termos percentuais. Então, para eu entender esse ponto de equilíbrio, eu precisaria entender também o seguinte, eu não sei se eu coloquei aqui um cálculo, não coloquei um cálculo, mas a gente pode pensar o seguinte, o ponto de equilíbrio, de uma forma geral, são as despesas fixas que eu tenho, quanto que eu gasto mensalmente para poder garantir que aquela produção aconteça, e a minha margem de contribuição é um valor percentual das unidades que eu consegui produzir. Só para a gente poder ter uma ideia, fazendo uma conta rápida, se eu tenho uma despesa fixa de R$10 por peça e eu gasto como se fosse 25% disso para poder produzir essa peça, eu gasto, por exemplo, R$2,50 para poder produzir essa peça, significa, então, que para poder produzir o meu ponto de equilíbrio, significa, então, que eu precisaria dividir essas despesas fixas que eu tenho, e aí eu posso pensar o seguinte, se eu gasto 25%, R$2,50 para produzir cada peça, e eu tenho uma despesa fixa, vamos supor, R$4.000 para poder garantir aluguel, água, luz, R$4.000 dividido por 0,25, que é R$2,50 relacionado pelo preço da peça, que é R$10, quanto que dá essa conta? R$4.000 dividido por 0,25 vai dar R$16.000. Se cada peça custa R$10, nós estamos falando que eu tenho que vender 1.600 peças para garantir o pagamento de todas as despesas que eu tenho no mês. Quando eu penso nesse ponto de equilíbrio, se eu vender mais do que 1.600 peças, eu começo a ter retorno financeiro sobre esse investimento que eu estou fazendo na venda
de um produto que custa R$10. Para a gente poder pensar nisso, quando eu estou trabalhando em cima de produto, em cima de um serviço, quanto custa isso durante um mês, para eu poder abrir uma porta, abrir uma loja virtual, abrir um e-commerce, qualquer uma dessas relações, dá para a gente poder pensar que a gente precisa entender quanto eu preciso fazer de receita para garantir que o empreendimento se mantenha vivo. Quando eu falei lá no começo que a gente trabalha um novo empreendimento, um novo projeto, ele precisa florescer, ele precisa estar vivo, o ponto de equilíbrio é uma das características mais importantes para a gente poder entender se vale a pena manter a porta aberta. Porque se eu preciso vender 1.600 peças, 1.600 unidades daquele produto, tá, que custam R$10, para poder manter a porta aberta, e se eu vender 1.000? Eu estou consolidando uma perda. Posso ter expectativa no mês seguinte de conseguir vender muito mais do que as 1.600? Posso. Mas e se no mês seguinte eu vender 600? Eu estou consolidando perdas. E aí chega um ponto de uma decisão. Eu preciso fechar o negócio, senão ele vai criar para mim um problema muito maior do que o que eu tenho hoje como investimento e potencial retorno sobre esse investimento. Tá? Então o ponto de equilíbrio é uma relação interessantíssima para a gente poder pensar, principalmente produtos e serviços colocados disponíveis no mercado, e a gente precisa saber o quanto eu preciso de retorno financeiro para poder garantir a manutenção, a vida desse negócio. Foi falado sobre startups e esses ambientes de inovação. Então, para qualquer novo empreendimento, qualquer que seja, é importante que a gente tenha minimamente um estudo de viabilidade técnica e econômica. Isso é desejado. Tá? E esses ambientes de inovação, por exemplo, essas incubadoras, que são a porta de entrada para essas startups ou empresas nascentes de base tecnológica ou de base tradicional. A gente tem incubadoras também de base tradicional. A gente tem incubadoras de cooperativa. Tá? Então, tem várias estruturas que podem ser assessoradas por esses ambientes de inovação. No caso das incubadoras, a parte da seleção dela exige um plano de negócio. E esse plano de negócio é talvez o melhor instrumento para a gente traçar o retrato fiel do mercado, do produto e de quais são as pretensões desse empreendedor. E aí vem o seguinte, essa estrutura do plano de negócio, eu até encaminhei para vocês um plano de negócio do Parque Tecnológico da Paraíba, que é, inclusive, eu tive numa visita técnica na Alpargatas, nas Havaianas, lá em Montes Claros, a gente tem todo o Parque Tecnológico de Campina Grande, ele dá assessoramento tecnológico para as Havaianas, hoje no Brasil inteiro. Então, lá é o principal berço de desenvolvimento dessas relações. Então, quando a gente pensa que os profissionais que estão vindo dessas estruturas, por exemplo, que estão lá na Paraíba, estão assessorando construções que estão acontecendo aqui no norte de Minas. Isso acaba acontecendo. A gente tem unidades tanto lá quanto aqui em Minas, e essas relações são interessantes, porque a gente começa a perceber que esse planejamento, inclusive o planejamento de recomposição de recurso humano, pode estar associado a esses desenvolvimentos de tecnologia, quando, em alguns casos, uma grande empresa se direciona para um determinado ambiente de inovação. Então, isso é interessante nesses processos, porque a gente pode começar a desenvolver ou direcionar desenvolvimento para um determinado setor, seja para uma empresa que a gente pode chamar de âncora, tá, que vai estar movimentando uma quantidade grande de empregos, ou para diversos outros empreendimentos que podem estar ou assessorando uma grande empresa ou trabalhando direto ao mercado. Então, esse plano ele precisa ter um resumo executivo que basicamente o objetivo desse resumo é demonstrar que o negócio é interessante e viável. Para que a gente possa, então, avançar nesse plano, a gente tem as necessidades atendidas no mercado, tamanho, tendência, proposta de valor, que essa solução que você apresenta para poder atender a necessidade do mercado que está sendo proposto essa solução, potencial dos empreendedores e o seu papel no empreendimento, qual que é a equipe, qual que é o time, qual que é a característica dessa equipe, a planilha de projeção de resultado, que é dentro dessa análise econômica e técnica para poder colocar o negócio em operação, e o apoio
que é demandado pelo empreendimento, quais são as estruturas de assessoramento. Aqui eu estou trazendo algumas estruturas, o plano de marketing, que aí é um ponto interessante para a gente poder conversar também, que é justamente o seguinte: como que essa empresa vai atuar no mercado? Como que isso vai acontecer no sentido de tentar aumentar as vendas? Como é que a gente capta esses clientes? Tem quais estratégias de comunicação? Marca. Qual que é a relação da marca do empreendimento? Como que a gente vai trabalhar essa marca? Aqui eu coloquei um link para vocês acionarem depois. Isso aqui é como elaborar um plano de marketing do Sebrae. Eu acho que isso vai poder ajudar vocês. O planejamento financeiro é um demonstrativo de resultado. E o ponto de equilíbrio, prazo de retorno e lucratividade, que é um pouco do que a gente estava conversando lá atrás. Então, se eu tenho informação do payback, eu tenho informação da taxa de retorno, a taxa interna de retorno, e tenho a previsão de como isso se dá no tempo, e trabalhar essa relação do retorno sobre investimento, eu consigo ter minimamente esse planejamento financeiro atendido. E o plano operacional me dá informação importante sobre a escala de produção. Qual que é o limite, a capacidade instalada desse empreendimento, seja para geração de produtos, seja para geração ou para prestação de serviços, ou seja para atendimento de pessoas. Eu estou fazendo um projeto social que ele tem a capacidade de atender no máximo 100 pessoas no mês, 1.000 pessoas no mês. Como que a gente consegue dimensionar isso? O plano operacional nos dá escala, para poder entender qual que é o tamanho da capacidade de atendimento que a gente passa a ter. Aqui tem algumas referências para a gente poder conversar. Essas duas, do plano financeiro e do plano operacional, são alguns vídeos do Sebrae. Tá? O Sebrae também disponibiliza um software de viabilidade econômica, de plano de negócios, na verdade, que é o plano de negócio 3.0. Então, você pode entrar dentro dessa plataforma e fazer a construção dessas informações para poder entender de forma macro o projeto que está sendo implantado. Normalmente, esses planejamentos, principalmente essa ferramenta do Sebrae, ela se adapta muito bem para negócios tradicionais. Quando a gente está pensando em uma startup ou alguma coisa mais voltada para a parte de tecnologia inovadora, muitas vezes a gente acaba tendo a característica de que esses planos de negócio tradicional muitas vezes têm algumas relações que não são bem, que elas não se adaptam bem a algumas características. Por outro lado, o plano de negócio que eu estou colocando como exemplo para vocês, ele já é de um ambiente de inovação da Paraíba que permite que a gente comece a adaptar melhor essas relações de startups. O plano de negócio em si, ele tem uma finalidade, a função dele é apresentar as características desse novo empreendimento, desse novo projeto, tá? E com isso ele começa a ter uma relação de conseguir ter a cara desse projeto, para poder planejar, inclusive para poder captar investidores para essa iniciativa. Então, com essa estrutura, a gente também tem uma outra característica importante, que é o que eu comentei também na conversa da última aula, que é o modelo do negócio. O modelo do negócio, ele é uma maneira de iniciar essa estratégia para poder montar uma empresa. Porque eu vou conseguir trabalhar essas ideias para transformá-las num projeto de sucesso, mas eu consigo ter uma visão mais abrangente desse novo empreendimento. E aí, com isso, esse modelo, eu apresentei a vocês o Canvas, tá? O Canvas, ele tem a característica de que, na parte central dele, a gente tem a proposta de valor. Essa proposta de valor é aquilo que a gente está entregando para as pessoas que estão recebendo esse benefício desse novo empreendimento. Essa proposta de valor, ela é o coração desse empreendimento. Então, assim, o porquê de você construir esse empreendimento ou esse projeto está dentro da sua proposta de valor. O que você está mudando na vida das pessoas? E com isso, os parceiros que estão sendo desenvolvidos estão sendo trabalhados para poder gerar esse valor junto às pessoas que estão recebendo isso do seu empreendimento. A questão da atividade base
que é importante dentro desse processo, junto a o que precisa ser executado para que essa entrega aconteça, quais são os recursos necessários, tanto recurso humano, quanto infraestrutura, quanto tecnologia, a estrutura de custo para poder ter base, para poder montar um planejamento de viabilidade econômica, um planejamento financeiro, quais são as formas de relacionamento que você vai manter com essas pessoas que você está atendendo, quais são as pessoas que você atende, quem são os seus clientes, e quais são os canais de distribuição para que esse cliente consiga receber esse produto ou serviço, ou essa experiência que você está proporcionando para ele. E tudo isso também relacionando fontes de receita que, porventura, venham dessa estrutura. Então, o Canvas é um modelo de negócio que é relativamente simples, que a gente pode trabalhar pensando a lógica de entender de uma forma mais completa todo o empreendimento. Gente, acho que vou falar mais 3 minutos para a gente poder abrir, só para poder fechar, mas eu queria falar de 2 estruturas de eficiência, ou de verificação de eficiência. A matriz SWOT, ela é uma estrutura importante de análise de contexto, de planejamento estratégico. Ela tem, na tradução para o português, a tradução como FOFA, que significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. De uma forma geral, a gente tem esses 4 quadrantes, a gente tem fatores positivos e negativos associados, que dependem de fatores internos. A força, ela depende, por exemplo, da característica do empreendimento. Um fator interno é algo que a empresa, ou o empreendimento, ou o projeto é capaz de mudar. Tá? Ou que ele tem de diferencial junto ao mercado, aos concorrentes, às pessoas. As fraquezas também são características internas. Falta uma pessoa na equipe. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, atingindo um limite territorial muito grande. Eu só consigo trabalhar localmente. Isso pode ser uma fraqueza, dependendo da expectativa do empreendedor, pode ser uma fraqueza. Tá? Então, a logística de distribuição pode ser uma fraqueza. E fatores externos, entre oportunidades e ameaças, são relações que estão para além do empreendimento. Estar no Jequitinhonha é uma oportunidade ou é uma ameaça para o empreendimento? Se a gente for pensar em logística de distribuição de material, eu preciso usar o transporte rodoviário para poder escoar a produção, pode ser que seja um problema, porque eu vou ter que enfrentar deslocamentos muito grandes. Mas se eu for pensar em oportunidade, porque eu estou trabalhando com frutos do cerrado, possivelmente a região ela é rica nessas relações, ou nesse bioma, ou nessa fauna, dependendo do que eu estou fazendo, relacionado à questão territorial, e passa ali a ser uma oportunidade que só o território me permite, que outros lugares do Brasil ou da região não tenham. Então a gente começa a perceber isso que está aqui para poder construir um planejamento estratégico. Aquilo que depende do empreendimento para que seja alterado, tá? Aquilo que pode ser melhorado, porque eu vou tentar melhorar em relação às fraquezas para que isso se transforme em forças desse empreendimento. Posso tentar trabalhar essas ameaças para que as oportunidades consigam impulsionar mais o empreendimento do que as ameaças que o território acabam gerando junto para nós. Aqui tem algumas perguntas para direcionar a construção desse planejamento. Então, se eu estou pensando em força, quais as melhores atividades e processos que esse empreendimento tem? Quais são os melhores produtos, os melhores recursos? Tem alguma vantagem competitiva? Tudo isso é força dentro de um empreendimento. O que seria uma fraqueza? O nosso pessoal está capacitado? Falta alguma coisa? No sentido, matéria-prima que a gente tem é de qualidade? Os processos que a gente está trabalhando são confiáveis? Falta controle de qualidade? O produto que eu estou entregando, ele tem uma variabilidade grande? Então isso pode ser um problema quando da entrega. A gente conhece a nossa concorrência? Pode ser que a gente não conheça. As oportunidades, por exemplo, alguma política pública, a gente está na área mineira da Sudene, existe incentivo fiscal para poder estar instalado aqui em Diamantina e na região norte do estado. Então isso é um incentivo que é uma oportunidade. Alguma redução temporária de imposto? Em alguns casos, sim.
depende da cidade. Algum evento esportivo, cultural na região que possa ser aproveitado? Eu estou trabalhando com venda de produtos artesanais. Vamos trabalhar talvez um festival de inverno que aconteça em Diamantina de forma esporádica. Esse ano vai acontecer? Pandemia não, mas no ano que vem pode ser que aconteça. Então ali é uma oportunidade que precisa ser trabalhada. Alguma ameaça? Política tributária que pode aumentar ou diminuir essa margem de contribuição, o custo operacional pode ser aumentado, uma taxação do governo em relação ao imposto do município, variação cambial, que foi colocado pela Elisete, também pode ser um ponto relacionado exclusivamente, não exclusivamente, mas em grande medida por causa das matérias-primas, ou a entrada de algum grande concorrente no mercado. Então, são esses os pontos da matriz SWOT. E aí entra o último ponto que eu queria comentar com vocês, que é uma ferramenta que é o 5W2H, que ela permite que a gente construa planos de ação, que são relações mais diretas, mais práticas, para a gente poder direcionar qualquer tipo de atividade, independente da complexidade e do tamanho. Basicamente, são responder algumas perguntas. Os Ws são do inglês, que traduzidos para o português, o que, por quê, quem, onde e quando eu vou fazer aquela ação. O como e o quanto no sentido de quanto custa, montar um planejamento de responder essas perguntas para qualquer ponto que a gente queira trabalhar, nos permite transformar ideias em projetos reais. Porque minimamente a gente consegue identificar fatores importantes para a montagem de um modelo de negócio, de um plano de negócio, e nos permite também compreender um pouco melhor essas relações financeiras, econômicas e técnicas desse empreendimento. De forma geral, a gente acaba entrando no que a gente chama de jornada empreendedora. Qualquer pessoa pode entrar dentro dela. E aí fica uma pergunta que eu queria deixar para todo mundo. Qual é a sua? Gente, essa estrutura foi a conversa de hoje. Eu sei que eu avancei um pouco e isso acabou criando um... Deixa eu sair aqui da... Gente, então com isso a gente tem ferramentas que possam ser organizadas ou mais bem organizadas para a gente poder entender e planejar um negócio. E dentro da pergunta que foi feita no começo da conversa de hoje, o que é que eu espero na atividade do dia 14? É que a gente consiga minimamente identificar essas ferramentas e conceituá-las, para que a gente possa, então, a partir desse entendimento de planejar melhor o empreendimento ou um negócio, conseguir colocar uma ideia em algo concreto. Gente, eu sei que eu avancei, eu queria ter deixado um pouquinho mais de tempo, mas a gente está chegando no finalzinho. Eu vou abrir para alguma última pergunta, se alguém quiser colocar, e eu vou começar na conversa de amanhã a falar um pouco sobre essa jornada empreendedora, pensando o perfil do empreendedor, a organização das atitudes que a gente tem, esse trabalho de base conceitual que já foi feito com essas ferramentas, para a gente poder entender um pouco melhor como colocar isso em prática. Tá? Tá aberto. Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à disposição. Olá. Ô, Gilberto, pode falar. Eu só vou pedir, desculpa, eu só vou te interromper para poder reforçar o que a Juliana pediu, o pessoal colocar o ok no chat, mas pode falar, Gilberto. Aí já colocando uma questão mesmo de você, professor Juan, empreender, né? A gente está aprendendo demais no curso, né, de empreendedorismo está sendo ofertado, né, a todos aqui presentes. E aí, tipo, você tem um livro específico que você... ou você pensa em desenvolver um livro que fale de todas essas abordagens, de todas essas instruções, né, de como ser e quais as habilidades necessárias para empreender e desenvolver um empreendimento? Você pensa nisso? Ô, Gilberto, nesse momento, eu penso o seguinte, que todo mundo está nessa jornada, a minha jornada empreendedora é fazer com que todo mundo que está nessa
nesse momento, saia diferente do que entrou. Então, a minha jornada começou lá no dia 1º. Nesse momento, eu não penso na questão de construir nenhuma literatura relacionada, porque a gente tem muita coisa disponibilizada na internet e tem muita coisa interessante mesmo. O livro do Zé Dornelles, ele é um livro interessante, está na bibliografia do curso, ele é uma referência muito, muito legal. Agora, eu sugiro, para quem está querendo aprimorar esses conhecimentos, que na construção desses empreendimentos que a gente está tratando aqui, seria interessante, tá, o aprofundamento em alguns temas específicos, porque quando a gente vai para a prática, a gente começa a se deparar com questões que não são simples de serem resolvidas, porque a gente tem que garantir que a gente está compreendendo esse processo, para poder avançar da ideia para a prática, de fato. E aí, existe uma estrutura, eu até coloco ela na bibliografia complementar, que é a Inovativa Brasil, que ela é um ambiente de inovação gratuito, disponível online, como se fosse uma incubadora, uma pré-incubadora de projetos. E ela abre seleção para qualquer empreendimento que queira fazer parte dela. Tem as chamadas anuais, se não me engano, são semestrais essas chamadas, mas ela tem vários conteúdos disponibilizados para quem tem interesse nas suas diferentes áreas, seja na forma de material para leitura ou material de audiovisual, também como videoaulas, cursos. Então, assim, a gente tem muita coisa hoje disponível. Chama Inovativa Brasil. Eu consigo colocar ela aqui no chat. A Inovativa Brasil, inclusive tem gente aqui em Diamantina, o Tiago, na universidade, ele tem feito um trabalho de assessoramento junto com elas, como se fosse um embaixador dessa estrutura. O Tiago trabalha muito com o pessoal do Cerro e é uma pessoa bastante engajada. Eu vou colocar no grupo lá do WhatsApp, que eu acho que fica mais abrangente. Deixa eu achar isso aqui. O grupo. O link para a Inovativa Brasil. Tá? E aí, com isso, a gente tem essa estrutura que já está disponível. Tá ok, Gilberto? Então, assim, nesse ponto, a ideia desses conteúdos que eu estou gerando, eu já estou repassando para vocês um melhor entendimento do que eu tenho para poder, enfim, a gente construir isso junto. Tá ok? Aí ficam algumas dicas e alguns apontamentos para a gente poder trabalhar isso junto aí durante esse comecinho de dezembro ainda. Valeu. Ok, obrigado. Tem mais algum ponto? Mariana, Juliana? Hoje eu não deixei vocês falarem muito não, mas foi mais técnico para a gente poder pegar essas ferramentas e disponibilizar para a turma mesmo. Não, a ideia era essa mesmo, né, Juan? Eu também não tenho, não, porque a ideia era você avançar um pouco mais na teoria aí, né, nas ferramentas, para a gente conseguir fazer alguma prática um pouquinho mais para frente, né? Mas aí no final da aula eu quero combinar com você. Tá, é porque nesse ponto agora, eu acredito que a gente tem a condição de organizar o seguinte, de direcionar para casos reais. Então, os grupos que estão se formando, eu ia sugerir que já comecem a pensar em aplicar isso para alguma coisa. A gente pode pensar, seja para, não sei, qualquer iniciativa próxima da realidade de vocês, seja por interesse de uma pessoa do grupo ou por iniciativa de tentar ajudar alguém que vocês conheçam, eu acho que a gente pode tentar direcionar isso. Talvez trazer para a próxima aula, né, Juan? O pessoal já trazer, já para a gente começar a discutir, eu penso isso. Porque aí já começa a pensar para a gente não deixar só para o final essa construção do plano de negócio. Senão vai ficar mais complicado. Sim. Não, eu acho que amanhã a gente já deve sair da expectativa que a gente já tem os grupos formados. Uhum. Mesmo que quem não teve essa iniciativa anterior, que a gente tem comentado para poder tentar montar os grupos, a ideia é que amanhã a gente já tenha isso organizado. A atividade do dia 14 passa então de quinta-feira até segunda para a gente poder construir isso.
dentro desse grupo, e 14, 15, no dia 15 a gente deve fazer um fechamento de... a gente vai lapidar esse planejamento que o pessoal vai começar a se organizar. Então a gente vai tirar dúvidas mais pontuais dos grupos que estão sendo organizados. Ô Camila, a ideia é que os grupos sejam de até 5 pessoas, para a gente poder organizar isso com todo mundo. Isso, exato. Gente, Então é isso. eu vou fazer o seguinte, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação de hoje, agradeço a todo mundo, mas eu continuo aqui, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, mas para quem está satisfeito com hoje, a gente retoma amanhã, viu? Um grande abraço a todos e até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã.